de segunda-feira, a última do ano, eu venho em busca de uma bênção do impossível para os homens, mas possível para mim, pois em Cristo Jesus eu sou mais, muito mais que vencedor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sou pastor da Igreja da Graça há 26 anos e há 6 anos e meio estou como diretor da AGRADE, a Academia Teológica da Graça de Deus. Amém? Amém. E hoje eu trago uma mensagem de Deus ao seu coração. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: que bom que você veio. Vocês vão ficar aqui em cima, viu? Castigo santo, amém? Fica aqui. Pode fazer fundo musical depois, conforme a pregação, Deus vai usar vocês, tá? Em algum momento nós vamos louvar a Deus. Amém? Glória a Deus? Amém. Pode se sentar, por favor. Mais uma vez, boa noite, igreja. É uma honra estar aqui, a convite do meu amado filho espiritual, pastor Wesley. Falei certo? Ah, muito bem. Se o pai não conhecer o nome do filho, espiritualmente falando, quem vai conhecer, não é verdade? Hoje eu trago uma mensagem de fé, mas eu quero que você entenda uma coisa. Hoje é dia de prosperidade, dia de bênção financeira. Quem crê? Pergunto de forma diferente: quem está precisando? Diga: eu sou filho do rei. Se eu sou filho do rei, logo eu sou o quê? Príncipe e princesa. Se o nosso Deus que é rei, quem crê, diga: eu creio. Ele é o dono do ouro e da prata, diga amém. Respira fundo. Dá um sorriso para o seu irmão e diga: você é rico. Você é rico. Amém? Fundo musical no teclado, por favor. Abram as vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 14. 1 Samuel 16, 14. O homem de Deus, o povo de Deus, não queria saber de Deus como rei. Mas Deus disse: eu sou o rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas o homem de Deus não fora escutado e nem tampouco aceito a palavra de Deus naquele tempo. Eles preferiram que o Senhor levantasse um rei homem. Preste atenção: levantasse um rei homem. Quem é o rei dos reis? O Senhor. Então o título dessa mensagem vai ser: mas, vírgula, buscai. Repita comigo: mas, vírgula, buscai. Depois nós vamos entender melhor isso. Quem achou 1 Samuel capítulo 16, verso 14, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Se não achou, vamos ajudá-los a achar, amém? Nós vamos ficar praticamente nesses capítulos, nesses versículos. Amada igreja, enquanto você procura, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu entendi e aprendi que a obra do Senhor, eu comecei a entender que eu deveria confiar mais no nosso Deus Todo-Poderoso. Quando eu estava distante do Senhor Deus, eu passava por lutas e por dificuldades. Na verdade, quem é que não passa uma luta?
Se eu perguntar, quem não está enfrentando um problema? Levanta a mão, eu estou enfrentando um problema. Deus trabalha nos corações sinceros, não tenho vergonha. Eu ouvi dizer que o povo daqui de Santa Isabel, falei certo? É um povo valente, diga amém. Amém. Valente significa que está pronto para receber a bênção nesse momento. Diga graças a Deus. Vou mexer muito com o seu ego, muito com o seu eu e muito com a sua fé. Se o Senhor é rei e nós somos príncipes, nós não podemos ter falta de nada. Mas há algo que está acontecendo na vida de muitas pessoas que nós iremos entender mais na Bíblia, na própria palavra de Deus. Mas antes, deixa eu perguntar, qual é o título dessa mensagem? Alguns lembraram do mas. Mas, vírgula, buscar. Vamos repetir. Mas, vírgula, buscar. Eu estou separando com vírgula para você entender depois o motivo da titulação da mensagem. Diz a palavra de Deus sobre Saul quando é atormentado pelo espírito maligno no verso 14. E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Olha para o pastor José Roberto. Saul foi um rei, mas foi um rei desobediente. E nós sabemos que a desobediência atrapalha muito o homem de Deus. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para vocês. Só que nós às vezes estamos errando em não obedecer a palavra de Deus. E quando a pessoa não obedece a palavra de Deus, o espírito mau da parte do Senhor, o sinônimo é a permissão do Senhor. O anjo de Deus, não é de Deus? Logo é um espírito bom, não é? Mas eis que o anjo do Senhor passou sobre aquelas casas que os umbrais estavam marcados e não fez nada com os primogênitos. Mas aqueles que não tinham a marca no mural, no umbral, aqueles perderam os seus entes queridos. Isso significa que o homem de Deus que está com Deus, nada vai sofrer. Amém? Mas o anjo bom teve que fazer a sua missão, teve que obedecer a Deus. Só que passando na nossa linguagem quando o homem de Deus se distancia do Senhor, o espírito maligno vai o atacar, porque ele está se desviando da palavra de Deus. E quando ele se desvia da palavra de Deus, ele é atormentado. É ou não é? Quando a pessoa está longe da palavra de Deus e é de Deus, ela deixou de ser de Deus? Não, mas ela está afastada. E com isso, como está a vida dessa pessoa? Está ruim. Ela não tem mais paz. Na casa dela parece uma batalha, uma guerra só. É irmão contra irmão, filhos contra pais, pais contra filhos, parente contra os parentes. Diga, Deus me livre. Olha para o seu irmão e diga para ele, ele já te livrou. Quem crê, diga, eu creio. Então o que o Senhor está nos dizendo essa palavra eu estou dando para aqueles que estão se desviando da minha palavra, da minha verdade. Para que você entenda um pouco melhor, vamos voltar um pouco em 1 Samuel, no capítulo de número, deixa eu só verificar, 13. Na verdade é um pouco mais para trás, no capítulo 13, onde existia uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul fora levantado como rei e imperou como rei por muito tempo, por 2 anos pelo menos. Só que Saul fez uma coisa que não estava conforme a palavra de Deus. Saul oferece sacrifícios e o profeta Samuel o reprova. Aqui nós vamos aprender que é melhor obedecer do que sacrificar. Lembra o título da mensagem, qual é? Amém. Vocês estão ficando prontos. Mas, vírgula, buscai. Se você entender depois, muitos já estão entendendo esse mas, vírgula, buscai. Pois Deus já está falando no seu coração. Por que Saul estava sendo atormentado? Por que a pessoa está sendo atormentada? Por que aquela pessoa, ao invés de ter paz, ela não está tendo paz? Sabemos pela história que Saul só houve paz quando ele ouvia o rei Davi tocando. Quando você ouve um louvor, você sente paz? Respira. Diga, eu tenho paz. Mesmo você não estando em paz, estando em guerra, creia no Senhor e apenas creia somente. O rei Saul, nesse momento, no versículo 11 de Samuel 13, está escrito: então disse Samuel, o profeta: que fizeste?
Disse Saul: porquanto vinha que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já me tinham ajuntado em Micmas. O que o rei Saul estava dizendo é: profeta, tu falaste que viria aqui ao meu alcance, mas o meu povo está indo embora, e os filisteus estão vindo contra mim, porque eu fiz mal a eles. Ele estava com medo. Deus te deu o espírito de medo, igreja? Olha para a pessoa que está ao seu lado e olha bem sério para ele e diga: Deus te deu o espírito de poder. Verdade ou mentira? Verdade. Só que, observe, o rei Saul nesse momento está levando bronca do profeta Samuel, porque ele fez alguma coisa errada. Ele está oferecendo sacrifício e Deus não está mandando sacrificar. No verso de número 12 diz: eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e violentei-me e ofereci holocausto. Igreja, seja sincero. O pastor ontem estava pregando e ele falou assim: irmãos, se eu tiver uma laje para encher e fizer um churrasco, você vai me ajudar? Lembra quando nós éramos no mundo? Quem lembra? Quem já encheu laje na base do churrasco, né? Quanta gente, não é verdade? Agora o pastor fala: irmãos, hoje nós vamos ter a segunda-feira abençoada, vai ter uma mini vigília, você vai? Muitos não vão. Muitos não vão. Muitos estão perdendo o foco. Sejam sinceros, igreja. Cremos ou não cremos no nosso Deus Todo-Poderoso? Cremos ou não cremos? Eu falo desse jovem que está ao meu lado aqui, que eu conheço muito bem, trabalhei com ele, ele comigo, e a palavra de Deus diz que a gente tem que reter o que é bom, para que a gente possa ser realmente digno e ser espelho do Senhor, a imagem e a semelhança de Deus, imitadores de Cristo. Ele não é um bom pastor? Então o que eu quero dizer: vocês têm um bom pastor ou um mau pastor? E tal igreja, tal povo, tal pastor, tal povo. Ele está te ensinando a verdade, coisa que eu vim te trazer hoje, a verdade. Saul errou, só que aqui o profeta está dizendo algo para ele que é muito sério. Ouça o que diz a palavra de Deus quando ele ofereceu o holocausto no verso 13. Então disse Samuel a: olha, pastor, fala seu nome, fala seu nome, por favor. Então, ao invés de Saul, Deus está falando conosco, amém? Eu não ouvi nome de ninguém. Vocês estão envergonhados? Ou vocês não jantaram isso? Estão todos cansados? Diga amém quem não está cansado. Amém. Somos guerreiros, amém? Então diga o seu nome para eu ouvir. Agora eu não entendi nada, mas Deus entendeu. Falamos em línguas, né? Quando falamos o nome de todos. O profeta falou a Saul e disse: obraste, trabalhaste neciamente, ou seja, loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora, a resposta: o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha, pastor, se nós somos reis, futuros reis e rainhas, logo nós somos sucessores, não é isso? Deus tem o reino para nós ou não tem? Então diga: eu sou rei. A mulher diga: eu sou rainha. Nós temos que reinar. Deus nos deu essa terra para reinar, crendo no Senhor. Se você não reinar, ou se você não obedecer e fizer as coisas fora da palavra de Deus, olha o que acontece no verso 14: porém agora não subsistirá o seu. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha para o seu irmão e diga: guarda, irmão, guarda, irmão, guarda, irmã, guarda, irmã, guarda, irmão. Porque agora o profeta está dizendo para Saul: Deus está te destituindo do reinado. Ele está tirando o seu reinado e está dando para outro. Você quer dar sua bênção para outra, igreja? Diga: eu não vou dar minha bênção para outra. Declare comigo: a bênção é minha. Em nome de Jesus é minha bênção. Se é minha bênção, comece a entender: eu não estou perturbado. Porque quem está sem Jesus fica perturbado. Quem, quando escuta o louvor, fica calminho, calminho, faz assim, eu fico. Diga: oh glória. Cadê a moça que estava aqui? Não tinha uma moça aqui, igreja? Ela foi arrebatada?
Ainda bem, graças a Deus, né? Qual é seu nome, irmã? Hã? Érica. Qual é o louvor? Quão grande é meu Deus. Ó, só um pedacinho para a gente sentir. Quem quer que Deus é grande? Diga, eu creio. Vou declarar isso também. Grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Segura aí, em nome de Jesus. Samuel fora reprovado numa segunda vez. Capítulo 15. Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Igreja, olha o pastor Zé Roberto. Deus está falando: destrua este cigarro, destrua esta bebida, destrua isso que não está lhe fazendo bem. Pastor, eu tenho que destruir o quê? Não sei, é você com Deus. Mas é o mesmo que dizer, renuncie. Destruir significa não dê para outro não. Olha para a pessoa que está ao seu lado, não dê para outro não. A velha criatura, igreja, quando eu não tinha Jesus, na minha casa tinha um buffet. Quem sabe o que é buffet? Aqueles tipos mesinha, né? De 2 metros de comprimento por 60 centímetros de largura, cheia de bebidas, cheia de uísque, cheia de coisa importada. A velha criatura gostava disso. Mas quando a velha criatura morreu, eu disse para minha esposa, eu não tenho entendimento, ela foi ganhar para Jesus em primeiro lugar. Eu disse, acho que eu vou dar isso para fulano, para ciclano, para beltrano. Ela disse, não dê para ninguém, joga fora. Eu falei, então toma. Ela pegou um pão e fez, faz assim com a mãozinha abençoada e santa. Não serve para você? Joga fora. Joga no lixo. A quem Deus está falando, diga amém. Então nesse momento Samuel fala novamente para Saul destruir os amalequitas. Só que Saul não obedeceu por completo. No versículo de número 6 está escrito: e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vós não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde lá até chegar a Zur, ou Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor do que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Só que ele tinha recebido a ordem para destruir tudo, todos, e ele não destruiu. Ele obedeceu? Deus falou para ele, destrua. Você está deixando uma coisinha só. Olha para a pessoa que está só, dá um sorriso para ela. Pior que só nós sabemos aquilo que precisa ser destruído. Verdade ou mentira? Não é verdade? Dá mais uma vez um sorriso, você que está com a esposa, e diga hoje: nós vamos destruir tudo, amém? Glória a Deus, igreja. Ele não destruiu tudo. E ele, além de ter mantido vivo o rei dos amalequitas, ele pegou todos os despojos, todas as riquezas para si, com a intenção de oferecer sacrifício ao Senhor. Mas não foi isso que Deus mandou. A pessoa está fazendo as coisas erradas, a pessoa está no vício, está nas drogas, está na prostituição. Deus está mandando destruir tudo aquilo, e a pessoa não está destruindo, está guardando só um cigarrinho, só uma foto de quando eu era pai de santo, mãe de santo. Diga, estou fora. Aí o profeta entra novamente para falar na vida de Saul. Hoje nós somos profetas de Deus aqui nesse altar, amém, igreja? Deus está falando ao seu coração. Eu não estou apontando Deus a ninguém, aliás, dedo a ninguém. Estou apontando a saída, que é Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra, o que acontece com Saul, no verso 10. Então veio a palavra a Samuel, dizendo:
que é o profeta. Arrependo-me de haver posto a Saul como, porquanto deixou de mim e não executou as minhas. Aqui já basta. Vou ler de novo, só que com uma diferença. Arrependo-me de ter havido posto a. Olha para o seu irmãozinho, dá um sorriso para ele. Fale o seu nome na primeira pessoa. Como Deus vai nos usar se nós estamos rejeitando? Como Ele vai nos dar se nós não estamos entendendo que Ele já deu? Ele vai dar ou já deu? Já deu. Ele está dizendo: eu me arrependo de ter posto você como cabeça. Às vezes a gente não entende as coisas de uma forma mais simples. Vamos falar de uma linguagem simples. Jesus é o nosso rei. Amém, igreja? Amém. Quando Saul ficava atormentado, os seus falaram: busque alguém que toque a harpa, pois quando você ouvir a harpa, você se acalmará. E eles mandaram buscar o filho de Jefté, Davi. Só que Davi já tinha sido ungido rei, não tinha tomado posse. Você é rei, mas ainda não tomou posse. Quando ele ouvia Davi tocar, ele ficava calmo. Significa, nós devemos ouvir a música do Senhor nos nossos corações. Nós devemos aceitar o Rei dos Reis em nossas vidas. Devemos perceber que Ele se faz presente nesse lugar, neste momento. E se você está atormentado por algum problema, seja ele qual for, o Senhor não está te destituindo, Ele está dizendo: eu estou lhe instituindo, eu estou lhe levantando rei, rainha. Faça o que eu estou lhe pedindo. E quando você ouvir esse louvor, você vai começar a sentir a calmaria. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Presta atenção. Saul foi se desculpar perante o profeta. Saul chega e diz assim no verso de número 21 desse mesmo capítulo: mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha, pastor, seja sincero. Se aquilo não vem de Deus, renuncia. Renuncie. Deus tem o melhor para você. Eles estão dizendo: mas é para servir ao Senhor, nós estamos oferecendo holocaustos, sacrifícios. Aí vem a famosa, célebre frase que nós vamos ouvir agora, por causa disso, de Saul, que diz no verso de número 22: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ao atender o melhor do que a gordura dos carneiros. Olha, pastor, Deus está falando agora: eu não tenho prazer nesse seu sacrifício. Eu sei que a palavra é dura, eu sei que dói, porque nós somos de Deus, e como homens de Deus nós temos que entender isso. Aquilo não é de Deus, renuncia. Mas, vírgula, buscai, renuncia, porque Deus tem o melhor para você. O diabo não. Lembra o anjo mau, o demônio? Por que ele está vindo com a permissiva do Senhor? Porque Deus está te colocando numa provação, para ser aprovado. Muitos falam assim que Deus não prova ninguém. Não, Ele prova. Muitos falam: Deus não te dá fardo que você não possa suportar. Dá sim, porque Deus confia em você. Disse para a pessoa que está ao seu lado: Deus confia em você. Neste momento, amada igreja, o que eu quero que você entenda é: Deus sabe ou não sabe de todas as coisas? Sabe. Ele é onisciente. Não há nada oculto para Ele que não venha a ser revelado. Deus está ou não está presente em todos os lugares? Está. Ele é onipresente. Deus pode ou não pode todas as coisas? Pode. Ele é onipotente.
Então, nesse momento, ele está nos tratando com amor. Está chamando Maria, João, José, Bruno, Bruna. Me dá uma oportunidade para eu mudar a sua vida. Me permita te ajudar. Eu estou te ensinando de uma forma muito branda, amorosa. Só que você está errando, está se afastando, está indo para um abismo, e um abismo chama outro abismo. Eu não quero que você sofra. É por isso que eu estou lhe repreendendo com a minha palavra de Pai, para que você acorde, desperte e volte a reinar. Amém, igreja? Amém. Irmãos, quando a gente não reina, nós estamos em estado de rebelião. E você vai entender que a rebelião não é boa para nós, principalmente filhos e filhas. Preste atenção. Os pais são jovens há mais tempo. Nós somos jovens há mais tempo. Jovem há mais tempo significa que temos mais experiência. Não queremos que os filhos sofram. Amém, igreja? O nosso Papai do Céu tem ou não tem experiência? Tem. Ele não quer que nós venhamos a sofrer. Então nesse momento ele está falando: eu sei aonde tu caíste, e foi lá que eu parei e esperei você voltar. Volta para mim, mas, buscai. Volta para mim. Quando isso acontece e a pessoa passa a ter um espírito de rebelião, ela está deixando o Espírito Santo de longe para receber espíritos ruins. E a palavra de Deus no verso 23 diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Feitiçaria. Se nesse momento nós pararmos um pouquinho e entender que tanto ser rebelde, errado é pecado, a idolatria é pecado, a iniquidade é pecado, a palavra diz: por quanto tu rejeitaste, no versículo 23 ainda, a palavra do Senhor, Ele também te a ti, para que não sejas. Olha, pastor, não é conosco ainda, graças a Deus. Diga mais uma vez: eu sou rei. Agora as mulheres, só as mulheres, diga: eu sou rainha. Eu estou quase entendendo, está muito fraquinho, né? Diga os homens: eu sou rei. Eu sou rei. Viu a força? Diga as mulheres agora: eu sou rainha. Provérbios 14, versículo 1 diz: a mulher sábia edifica o seu lar. Rainha. A tola destrói com as mãos. Você é sábio ou você é tola? Está com briga com o marido? Está com ciúmes do marido? Está com ciúmes da esposa? Isso não é de Deus. O homem de Deus confia. Quem está com a esposa, diga amém. Olha para ela e sorria para ela. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aí Saul ainda quis se justificar. No verso 24 ele diz: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz, a voz do povo. Lembra? Deus deu o espírito de medo ou de poder? Você está aqui para ouvir a voz de Deus ou a voz do povo? Ele temeu porque ele ouviu a voz do povo. Olha o que Deus responde para ele no verso 25: agora pois te rogo, ele ainda Saul, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste palavra do já te rejeitou o Senhor, para que não sejais rei sobre Israel. Que situação, igreja? Para um pouquinho para pensar. Deus te fez cabeça e não cauda, te levantou para reinar. Para um pouquinho para pensar. Você é especial. Olhe nas suas mãos, veja os 5 dedos.
a impressão digital que tem em cada dedo.